Vamos pensar assim, em duas situações. Tá? Quando eu penso no referencial inercial e o referencial acelerado. Vocês já entenderam a diferença entre essas duas coisas? Referencial inercial e referencial acelerado? Então assim, se eu coloco o meu referencial no ônibus... Eu chamei de ônibus daqui? Não, né? Foda-se, agora vai ser ônibus, tá? Então se o meu referencial for no ônibus, então ele é um referencial acelerado, porque o ônibus está acelerando com relação a um referencial inercial. Ai, Gabs, começou a complicar. Eu sei. Eu não falei com todos os detalhes do mundo no vídeo, porque senão você ia ficar louco, você ia ficar doidão. Inclusive, essa é uma crítica que eu tenho a aula normal que é dada sobre essa matéria. Que inclusive eu já dei assim também, e é uma crítica que eu faço ao meu eu do passado, que é, a gente enche o aluno de informação inútil nessa matéria, e aí o aluno fica doido e não consegue resolver exercício, sendo que para resolver exercício é muito simples. Se a aceleração do referencial é para cá, a força é para cá, acabou. É só isso que você precisa para resolver exercício, tá legal? Então coloque isso no coração. A minha meta agora é mostrar para você por que, que as coisas funcionam dessa maneira, tá legal? Então o como faz você já sabe. Bom, se esse ônibus tem uma aceleração para a direita, quando eu falo que ele tem uma aceleração para a direita, é claro que essa aceleração não é com relação a ele mesmo. Essa aceleração que estou colocando é a aceleração do busão com relação à Terra. Tá claro isso? Quer dizer que essa aceleração que estou colocando é a aceleração com relação a outro referencial. Um referencial inercial. Tudo bem? Então eu estou fazendo um referencial que está acelerado com relação a outro referencial que está inerte. Dúvidas nessa frase que eu falei? Porque eu teria. Eu ficaria muito confuso com isso aí tudo. Não? Vocês são melhores que eu? Sim? São sim. Não, gente, quando eu tava aí no cursinho, eu era uma topeira. Uma topeira. Aliás, não sei por que as pessoas falam topeira, não sei se topeira é inteligente ou não, mas eu sempre tive uma impressão de que ela é sábia. Você colocar um óculos numa topeira, ela tem uma cara de... Acho que eu tô divagando, né? Vamos voltar aqui pra aceleração. Ó. Então, se eu tô adotando o referencial no ônibus, o meu referencial tá acelerado com relação a um outro referencial que está inerte. Lembrando que inerte não significa parado. Significa com velocidade constante. Essa velocidade pode ser zero, e aí está parado, mas ela pode não ser zero. E aí está em movimento retilíneo uniforme. Beleza tudo isso? Estão comigo? Ok. Bom, qual é a aceleração dessa bolinha que vamos supor esteja parada nesse busão? Qual é a aceleração dessa bolinha com relação ao busão? É zero, porque ela está parada. Está parada e não tem tendência de movimento. E qual é a aceleração dessa bolinha com relação à Terra? É a mesma do busão, porque ela está parada e não tem intenção de mudar. Parada com relação ao busão, né? Tudo bem? Até aqui? Ok, maravilha. Então vamos pensar numas equações aqui. Vamos supor que essa bolinha então esteja grudada. Eu vou até mudar o formato, porque bolinha dá uma intenção de que ela vai sair rolando, né? Dá uma impressão. Vamos fazer aqui um retangulão. E ele está grudado nesse busão. Mas não é que ele está grudado nesse busão. O busão está acelerando para frente, mas essa caixa não está indo para trás no busão. Por quê? Alguém sabe me dizer alguma justificativa para que o busão acelere para frente e a caixa não escorregue para trás? Atrito? Atrito, perfeito. Atrito é uma força de contato entre o bloco e o busão, concorda? Então o atrito, ele tem um referencial no busão. Estão comigo? Tá legal. Então se o referencial tá no ônibus, nesse caso, quais são as forças que agem sobre esse bloquinho? Vamos lá. Quais são as possíveis forças, tá? Tem o peso, concordam? Existe o peso aqui para baixo. O peso do bloco. Eu vou chamar esse bloco de A. O peso do bloco A. Alguém sabe me dizer outra? Pode escrever no chat, pode falar no... O que é isso aqui? Vocês sabem. Normal. Normal. Quem que está exercendo essa força normal sobre o bloco A? O chão. A superfície do busão. Caralho, que lindo, ó. Já estão começando a falar com mais detalhes, hein? O chão do busão, a superfície do busão. Beleza? Essa normal aponta para cima, porque o bloco pressiona o busão para baixo. Tá bom? Então eu vou escrever assim, ó. Normal, busão, vírgula, A.
é a normal que o busão exerce sobre o bloco A. Tem alguma outra força? Alguém consegue ver uma outra força? O atrito. O atrito, né? Eu falei que tinha atrito. E o atrito aponta para onde? Essa aqui é legal. Pra direita. esquerda. Tá pra esquerda. Pra esquerda? Por quê? Pra Porque ele direita. escorregaria pra esquerda. Top. Então assim, Pra olha só que direita. legal, gente. Olha que legal isso aqui. Se esse bloco vai ficar parado e o busão tá andando para a direita, para esse observador inercial, o bloco anda para a direita. A velocidade do bloco é para a direita, concordam? Mas eu tô com referencial no ônibus. O atrito se opõe à tendência de escorregamento entre as superfícies que estão em contato, tá claro isso? A tendência de escorregamento entre as superfícies que estão em contato é para a esquerda. Essa é a tendência de escorregamento. O atrito se opõe a ela. Tá claro isso? O atrito é para a direita, gente. O atrito é uma força que vai tentar impedir esse escorregamento, tá? Então o atrito aqui é para a direita. Poderia, inclusive, escrever FAT B, A. Porque também é uma força de contato que o busão faz sobre o bloco A. Estão vivos? Estão comigo ainda? Tem mais alguma força? Tem Força inercial. que ter, perfeito. Tem que ter uma força fantasma aqui. Por quê? No referencial do busão, esse bloco tá parado, não tá? Se esse bloco tá parado, a resultante das forças aqui vai ter que ser zero, né? Se esse bloco não tem tendência de mudar a velocidade, a resultante tem que ser zero. Então, se eu tenho uma força para a direita, eu preciso ter uma força para a esquerda aqui também. Quem é essa força para a esquerda? É a força fantasma que surge. É a força inercial. Estão comigo? Essa daqui é a força inercial. E agora, eu vou fazer uma coisa bem importante aqui, pessoas, e eu preciso que vocês enxerguem de maneira vetorial aqui. Concorda comigo que, para o referencial do busão, a resultante das forças sobre o bloco A tem que ser zero? Isso está claro para vocês? Olha o que eu vou escrever aqui. E isso vai ser fundamental para a próxima parte. Eu vou escrever que a normal que o busão aplica sobre o bloco A, vetorial, mais o peso do A, vetorial, mais a FAT do B no A, vetorial, mais a força inercial vetorial tem que ser o vetor nulo. Tá claro o que eu fiz? Estou fazendo soma de vetores, soma vetorial, não soma de números. Se fosse soma de números, eu teria que falar que esse menos esse é igual a zero. Ou que esse menos esse, aí seria número, seriam módulos. Aqui não, estou falando de vetores. É a soma das setinhas. Tudo bem até aqui?